Salmo 123, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. É só ao ler o versículo 4 que descobrimos o que aflige o salmista. O modo como o povo de Israel é constantemente perseguido e tratado com escárnio e desprezo. No Salmo 124, Israel é quase consumido, afogado e preso numa fornalha, numa armadilha. O Salmo 126 fala do cativeiro, e o Salmo 129 compara o sofrimento do povo com um agricultor arando as costas dos israelitas. Existe alguma outra nação que tenha sofrido tanto quanto Israel? É evidente que o povo de Deus nos dias de hoje também sofre em função de seu compromisso com Cristo, João 16:30. De acordo com os especialistas em missiologia, mais cristãos foram martirizados no século XX do que em todos os outros séculos anteriores. Alguns estudiosos datam este salmo do tempo do rei Ezequias, quando os assírios estavam atacando Jerusalém e humilhando o povo de Deus com seus discursos. Isaías capítulo 36 até o capítulo 37. Porém, no período depois do exílio, Israel também foi ridicularizado e desprezado por seus vizinhos gentios. Neemias 2:19, Neemias 4, do 1 ao 4, e Neemias 4, versículo 7. Este salmo fala do que Deus se encontra entronizado no céu e cuja mão opera em favor de seu povo. Temas que não encontramos nem em Esdras e nem em Neemias. Assuntos que nós não encontramos nem em Esdras nem em Neemias. A mão de Deus é mencionada em Esdras 7, 6, 9, Esdras 7, 28, Esdras 8, 18, Esdras 8, 22, Esdras 8, 31, e Neemias 2, 8 e Neemias 2, 18. O Deus dos céus aparece em Esdras, capítulo 1, versículo 2, Esdras 5, 11, Esdras 5, 12, Esdras 6, 9, Esdras 6, 10, Esdras 7, 12, versículo 21 e 23. E Neemias 1, 4 e Neemias 2, 4. Este salmo começa na primeira pessoa do singular, eu, elevo, versículo 1. Mas muda para a primeira pessoa do plural, nossos, nós. Talvez se trate de uma oração iniciada por um sacerdote ou levita, versículo 1, que prossegue com a participação do coro, versículo 2, e é encerrada pela congregação, versículo 3 e 4. Onde buscamos socorro quando somos difamados, ridicularizados e perseguidos? O Salmo apresenta 3 respostas para essa pergunta. Primeiro, buscamos pela fé o trono de Deus. Salmo 123, versículo 1. É evidente que nossos olhos humanos não são capazes de ver Deus assentado em seu trono, mas nossos olhos da fé podem vê-lo quando cremos em sua palavra. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Salmo 25:15. Olhar para o Senhor significa confiar nele e entregar a ele nossos problemas pela fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 2. O trono de Deus é mencionado com frequência no livro de Salmos. Salmos 9, 4, Salmos 9, 7, Salmos 11, 4, Salmos 45, 6, Salmos 47, 8, Salmos 93, 2, Salmos 97, 2, Salmos 103, 9. E, para os cristãos, é um trono de graça. Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. A vida de fé começa quando olhamos para o Senhor pela fé e cremos na salvação que Ele nos concede. Isaías 45, versículo 22. Essa vida de fé tem continuidade quando mantemos nossos olhos da fé em Jesus. Hebreus 12, 2. E chegará ao auge quando nossos olhos humanos também puderem ver Jesus em glória.
1 João 3, versículo 1, versículo 2. Segundo, buscamos pela fé a mão de Deus. Salmo 123, 2. Nos países do Oriente, era comum os senhores transmitirem ordens a seus servos por meio de gestos, de modo que os servos observavam atentamente a mão de seu senhor. Era assim que recebiam as instruções para executar seu trabalho. Além disso, porém, a mão do Senhor era a fonte de sua provisão e dependiam dela para o sustento diário. Por fim, a mão do Senhor os protegia em tempos de perigo. O mesmo acontece com o povo de Deus hoje. É a mão de nosso Senhor que recebemos. É da mão de nosso Senhor que recebemos nossa orientação, provisão e proteção. E sua mão nunca falha. Até mesmo o coração do rei está nas mãos do Senhor. Provérbios 21, 11. De modo que o remanescente frágil de Israel em Jerusalém não precisava temer as nações a seu redor. Terceiro, buscamos a misericórdia e a graça de Deus. Salmo 123, versículo 3 e 4. Os exilados de Judá haviam passado 70 anos na Babilônia. A maioria dos mais velhos havia morrido e pelo menos 2 gerações havia nascido. Agora, cerca de 50.000 dessas pessoas tentavam reconstruir o templo, restaurar a cidade e revitalizar a nação. Não era uma tarefa simples e as nações a seu redor não desejavam que Israel entrasse em cena novamente. Nem sempre governantes persas que haviam prometido ajudá-los cumpriam suas promessas e, às vezes, os oficiais persas locais interferiam em seus planos. Tudo isso era apenas uma prova do ódio dos gentios contra os judeus. Estamos sobremodo fartos de desprezo, versículo 3. Ver Salmo 31, 11, 18, Salmos 44, 13, Salmo 119, 22, Salmo 141, Neemias 2, 19, Neemias 4, do versículo 1 ao 4, Neemias 4, 7, Lamentações de Jeremias 3, 15, Lamentações de Jeremias 3, 30. Porém, Deus escolhe e usa as coisas desprezadas do mundo. 1 Coríntios 1, 28. Afinal, nossa salvação foi comprada por aquele que foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, 3. Não somos apenas súditos do rei, versículo 1, e servos do Senhor, versículo 2 e 3. Também somos filhos de um pai bondoso que ouve o clamor de seus filhos e os socorre. Ele possui a graça e a misericórdia necessária em cada situação. Nos tempos do exílio, o povo escolhido por Deus foi vítima de calúnias, difamação, escárnio e oposição. Mas Deus lhes deu a graça de que precisavam para concluir o templo e restituir o culto ao Senhor. Os inimigos eram pretensiosos e arrogantes, mas Deus não estava operando no meio deles. A nação de Israel prosseguiu e, num dia muito especial, o Messias veio ao mundo na pequena cidade de Belém. Se somos vítimas de escárnio e críticas por pertencermos a Jesus, fazemos parte de um grupo extremamente seleto e não devemos nos envergonhar nem procurar um lugar onde nos esconder. O Deus de toda a graça nos conceda a graça de que precisamos, portanto, eleve seus olhos da fé para Ele.